Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre o impacto da liquidação extrajudicial da REAG Investimentos para os fundos imobiliários. E adivinhem quem está envolvido aqui de forma, pode ser meio que indireta, diretamente aqui com essa REAG. Exatamente, a HCTR11, é a turminha da hectare, né? Sempre eles, né? Sempre eles. Vamos lá, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, conforme imagino que vocês já estejam sabendo, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da REAG. Estava aqui envolvido aqui no caso do Banco Master. Então, depois disso, muita gente começou a especular que se tinha algum fundo que era gerido aqui por essa tal de REAG, e de fundo grande não conheço nenhum, tá? Mas aí começou a sair várias, vincular com vários fundos aqui, de que talvez tinha alguma ligação. Tem muita gente pesquisando lá na inteligência artificial. Ah, a Urca tem alguma relação com a REAG? E aí a inteligência artificial começava a viajar, delirar e falar um monte de coisa. Um monte de coisa que não tinha nada a ver. No entanto, a gente tem sim alguma relação da REAG, mas com alguns CRIs. CRIs que estão dentro da carteira de HCTR11. As CRIs você já deve saber quais, né? Aquelas que estão lá da turminha do rolo, lá do Gramado Parks. Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é essa relação. Então, aqui vocês estão vendo um print aqui da troca da Oliveira Trust pela REAG. Aqui, ó. A Oliveira Trust, enquanto agente fiduciário e custodiante das CCIs, CCIs é uma etapa antes dos CRIs, tá? Os CRIs, muitos CRIs são compostos por CCIs. E da eleição e imediata contratação da REAG, distribuidora de títulos e valores mobiliários. Então aqui a gente teve uma troca de agente fiduciário e custodiante em um dos CRIs, pelo menos na que são no CRI Brasil Parques. E para quem não sabe a função de um agente fiduciário é o representante dos crisistas, é o representante dos CRIs. Ele não faz a gestão em si dos ativos, né? Isso aqui fica por conta da securitizadora, no caso aqui é a Fortsec, mas se a gente fiduciário seria o defensor dos interesses dos crisistas, né? Então ele fez ficar se tá tudo conforme planejado, conforme o combinado. Daí teve essa modificação, eu vou mostrar para vocês o porquê que isso aconteceu. Aqui eu tive que puxar algumas notícias lá de 2023, tá? Essa aqui já tem algum tempo. Então aqui as notícias aqui do seu dinheiro mostra aqui que a Fortsec ela destituiu o agente fiduciário, no caso a Oliveira Trust, por essa tal de REAG. Vou ler aqui alguns textos para vocês entenderem o que aconteceu. A Oliveira Trust, que era agente fiduciário do CRIs, também fez acusações semelhantes em comunicado divulgado após as assembleias. Ações tomadas pela emissora Fortsec impediram a plena atuação do agente fiduciário, possibilitando a ampla defesa dos direitos dos investidores. Aqui nos investidores os detentores aqui dos CRIs. A validação de qual de presença, qual de aprovação e texto das atas, bem como o livre debate e manifestação dos investidores, podendo comprometer a validade das assembleias. E calma que isso daqui é a parte mais leve, tá? Seguindo, a Fortsec convocou uma nova assembleia de titulares do CR Brasil Parques para destituir a Oliveira Trust da posição de agente fiduciário. A medida foi aprovada e a função foi assumida pela REAG. Continuando aqui já foi para outra notícia. Aqui falando sobre mais um caso dos motivos pela qual a Oliveira Trust ela foi substituída. Pelo que indica, a Oliveira Trust ela estava implicando com as atitudes aqui da securitizadora, Fortsec. Lembrando que a Fortsec atualmente trocou de comando, mas para alguém relacionado, mas Fortsec era também da turminha, né? Então aqui era tudo feito dentro de casa. Mas a Oliveira Trust, ela não era do bolinho do rolo, então ela começou a implicar.
Vou ler aqui para vocês o que aconteceu. Em diversas notificações enviadas pela Oliveira Trust à Fortsec ao longo de 2023, a ex-administradora fiduciária cobra explicações sobre a gestão do patrimônio separado. Eles dizem que a securitizadora aplicava esses recursos em um fundo de renda fixa chamado LOT FRFCP. Então, aqui é o Fundo de Investimento em Renda Fixa a Curto Prazo, supostamente de liquidez diária, como manda o termo de securitização dos CRIs. Então, aqui o agente fiduciário, a função dele é garantir que esteja tudo ocorrendo conforme foi documentado no termo de securitização, né? No entanto, a securitizadora, ela estava aqui comprando esse fundo de renda fixa do FIRF11, ao invés de estar colocando num fundo de liquidez diária, que seria aqui um fundo de bancão. Então, aqui é algo similar ao que aconteceu aqui com a Virgo, né? Recentemente, no caso, eles meio que desviaram aqui a função do fundo de liquidez. No entanto, aqui, como a Fortsec já é esse rolo todo, acabou que a securitizadora nem caiu, né? Mas ok, continuando aqui. Entretanto, ao analisar os ativos que compunham o fundo, o LOD FRFCP, a Oliveira Trust percebeu que 99,5% do patrimônio líquido era composto por CRIs da própria Fortsec. Então, o fundo que deveria ser de liquidez diária, coisa bem tranquilona, CDI, estava aqui com CRIs da própria securitizadora. Além disso, esses recebíveis já haviam passado ou estavam passando por eventos de inadimplência que alteraram seu fluxo de pagamentos. Sendo a instituição, segundo a instituição, esse fato deixava nítido que não se tratava de ativos com liquidez diária. Então aqui claramente a, a securitizadora estava desviando a finalidade do fundo de reserva para uma coisa que não tinha nada a ver, né? Comprando CRIs da própria securitizadora. Então, algo gravíssimo aqui, né? Meio que distorcendo o que deveria estar sendo adquirido. E continuando, aqui ó, no final, a Assembleia da última segunda-feira, 27, conferiu uma vitória da Fortsec sobre a Oliveira Trust. Nessa reunião, todas as deliberações aprovadas pela Assembleia convocadas pela Oliveira Trust em outubro do ano passado foram anuladas. Um dos votos de peso a favor da Fortsec e contra a Oliveira Trust foi a da própria Devan, que na reunião anterior havia votado para destituir a securitizadora, junto com a Orama e a TG Core. Agora, o novo representante dos investidores é a REAG Investimentos. Então, aqui ele está narrando aqueles fatos que aconteceram há algum tempo atrás, na qual a Devan começou a se revoltar contra a Hectare. Lembrando que são meio que do mesmo grupo econômico, mas aparentemente a turma da Devan era muito mais limpa do que a galerinha da Hectare, né? Chegaram a ir contra aqui a própria Hectare, contra a Fortsec, estavam tentando destituir a securitizadora, estavam vendo que estava começando a fazer rolo, mas aí nem lembro o que aconteceu, mas a Devan foi vendida aqui para Hectare. Parece que eles desistiram de fazer aqui, ir para a briga judicial aqui com o grupo controlador. Provavelmente viram que a imagem da gestora já estava toda ferrada, que o fundo já estava todo ferrado, que não tinha para onde correr, era melhor eles largarem para lá, né? Venderem aqui a gestora, ou nem sei se foi uma venda, mas sair fora disso tudo, né? Então a Devan ela pulou fora, então ela estava votando contra a Fortsec, daí a Devan passou a ser controlada aqui, os diretores aqui da Hectare, e começaram a votar contra a Oliveira Trust, e a Oliveira Trust foi destituída, né? Porque o grupo Hectare é quem tinha maioria aqui nesses CRIs. Então acabaram vencendo, tiraram a Oliveira Trust, que era quem estava indo contra aqui a má gestão da Fortsec e colocaram essa Reag. Provavelmente eles já haviam aqui negociado com essa Reag que
provavelmente não implicar com esses pontos que estavam sendo apontados pela Oliveira Trust. Então aqui a gente já vê que agora a gente sabe que pelo jeito essa Reag realmente não era flor que se cheira, né? Então aqui colocaram alguém, uma agente fiduciário, na qual eles poderiam arquitetar tudo o que eles fazem, né? Então aqui o recado que fica é para a galerinha aí que fica acreditando na recuperação de HCTR11 e quando a gente vê aqui, a impressão que fica não foi apenas má gestão, sabe? Foi muita coisa que esquisita demais. Realmente coisa muito pesada que aconteceu aqui no fundo HCTR11, no fundo hectare, tá? Então, aqui é para deixar você ciente, sabe, da sujeira que aconteceu aqui no fundo hectare. Então, a intenção foi essa, manter vocês informados, tá? Então, é sobre as implicações dessa questão da gente ter a REAG como agente fiduciário desses CRIs. Então, para ser bem sério, nem sei se eles continuaram como administrador aqui desses CRIs. É bem provável que sim. É difícil de obter informação pelo servidor FortSec, por motivos óbvios, né? Transparência não é o forte do grupo Hectare. Mas agora a gente vai ter a troca desse agente fiduciário, né? Não vai ter opção, vai ter que fazer a troca. Agora, o que vai acontecer? Se eles vão conseguir arrumar outra empresa que vai fazer tampar os olhos aqui, lavar as mãos para tudo que está acontecendo aqui no fundo da aqueles CRIs lá da turminha do rolo? Essa que fica a dúvida, né? Então, a presença aqui da Reag, basicamente, ela suputou qualquer chance aqui lá em 2023, da gente saber o que estava realmente se passando nos CRIs lá do rolo, lá da Gramato Parks e outros. E agora aqui também não tem esperança de que tenha entre alguém aqui que vá dar continuidade ao que a Oliveira Trust vinha fazendo, tá? O trabalho realmente trabalho sério que a Oliveira Trust estava fazendo, né? De encarar aqui a FortSec Hectare. Então, aqui é realmente difícil ter esperança para HCTR11. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!